Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado esse casal de psicólogos, o Cristiano e a Thaís, que vem nos falar sobre esse projeto deles, que começa também na segunda, um monte de atividades. O projeto é sobre crianças que se angustiam com a volta às aulas e seus pais que... Acho que, na verdade, os pais é que se angustiam e passam angústia para as crianças, na verdade. Porque os pais se preocupam muito mais com isso do que eles. Eles só querem voltar para a aula. Estão com saudade. Sim. Passam um mês em casa, já não tem o que fazer, querem voltar para a aula. Isso. Né? Então, sejam bem-vindos os dois. Vamos falar desses projetos de vocês. Vamos falar vocês têm uma plataforma, né, de produção de vídeo, né? Então, fiquem à vontade hoje para nós conhecer um pouco do trabalho de vocês, tá? Sejam bem-vindos, tá bom, querido? Ok. Thaís? Cristiano, Thaís, minha xará, é um prazer tê-los aqui mais uma vez para falar sobre o projeto Família de Super-Heróis, que é um projeto que eu acompanho. Eu sabia que tinha o nome, eu esqueci o nome, viu? Ainda bem que ela lembrou. Que é um projeto que eu acompanho e gosto muito, que você ainda que não teve a oportunidade de conhecer, busca lá no Instagram, no Facebook e acompanhe as dicas que o Cristiano e a Thaís dão, porque são muito interessantes. Adorei o mural de, como chama aquele mural que você mural construiu? Sensorial. Sensorial. Gente, fantástico. Não vou dizer o que é, vai lá e procura, que é muito bacana. Então, aproveitar e falar sobre isso. Hoje eles trazem a abordagem da questão da angústia da volta às aulas, né? E isso é um momento que a gente vai passar nos próximos dias aí com os nossos pequenos voltando à rotina escolar. Agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e se inscreva no canal do YouTube. Professor. É uma grande alegria estar com vocês aqui no programa Conteúdo Amazônia, agradecendo sempre a parceria que Benito e a Thaís fazem com a Universidade Federal de Rondônia, que permite a minha presença aqui. Hoje, de maneira muito especial, para falar de um assunto que me é muito caro, psicologia. A gente que trabalha na área da educação sente que falta algumas coisas que precisam ser mais ensinadas. Por exemplo, educação econômica, precisa se ensinar mais nas escolas. Educação jurídica, precisa se ensinar mais nas escolas. E educação emocional, educação para uma vida plena, né? Uma educação psicológica também, né? Precisa de mais conteúdo psicológico na vida cotidiana das pessoas. Isso ajudaria a gente a evoluir como sociedade e ter uma vida melhor, né? Então é com muita alegria que a gente hoje recebe aqui no programa os doutores Cristiano de Paula e Thaís Francini, psicólogos, que vão falar dessa iniciativa interessante, parabéns, né, de fazer esse tipo de trabalho, compartilhar com a sociedade por meio das novas tecnologias de comunicação este conteúdo tão importante para todos nós. Sejam bem-vindos. Perfeito. Bom, vou chamar a vinheta, calma, não. Eu vou chamar a vinheta e eu vou dar uma largada para vocês. Ok. Tá? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. Cristiano, vamos ser didático. Você fala para mim o que é o projeto, né? E ela vai falar das novidades do projeto. Ok, tá? Vamos lá. No primeiro momento, depois eu solto você para as onças aqui, né? Tem uma onça certo. parda
e a onça pintada. A pintada é minha mulher, que está sempre pintada, né? Então lá. Ok, vamos lá. Bom, a Família de Super-Heróis é um projeto que a gente iniciou aí no segundo semestre de 2019. É um projeto que visa a orientação, a utilização dos conteúdos da psicologia para o processo educativo dos filhos, principalmente em tempos em que a tecnologia é tão marcante na nossa sociedade, né? E visa desde crianças em tenra idade, muito novas, até o início ali da adolescência. E por que a gente pegou todas essas fases? Porque nós temos 4 filhos, esse é o nosso currículo principal. Nós temos filhos de 3, 4, 10 e 13 anos. Então a gente tem todas as fases aí, e o que a gente percebe é que a gente conseguiu utilizar de algumas ferramentas, de alguns conteúdos que foram bastante importantes no processo de desenvolvimento psicológico e emocional deles. E agora a gente começa, então, através das mídias sociais, Instagram, Facebook, o YouTube, a colocar também isso à disposição da sociedade, dos pais que buscam, de alguma forma, instrumentos e ferramentas para auxiliar no processo educativo dos filhos. E aí a gente está colocando isso à disposição da sociedade através das mídias sociais. Perfeito. Thaís, as próximas ações desse projeto. Nós iniciamos o desafio de 21 dias. Nesses 21 dias, nós vamos dando lives, né, através do Instagram, dando palestras e falando sobre temas relevantes na área da infância e juventude, falando sobre educação de filhos, expondo técnicas, dando exemplos e que possam desenvolver os filhos. De que forma? Eu percebo assim que os pais carregam uma culpa por não terem tempo, por acharem que o tempo é inadequado, por estarem fora. Então, o que a gente quer é dar técnicas para que tenha qualidade de tempo. Eu tenho pouco tempo para estar com os meus filhos, se é esse o caso, eu possa dar uma educação de qualidade. De que forma? Tal forma. Nós temos leituras do inconsciente, temos como conversar com o filho de maneira que ele capte melhor aquele conteúdo, para que a gente passe valores, para que a gente possa transmitir segurança e afetividade no processo de desenvolvimento da criança. Então é nesse sentido que a gente quer trabalhar esses 21 dias, esse processo de transformação em que os pais possam dar segurança para o filho e propor uma educação mais saudável, com uma comunicação mais assertiva, com uma comunicação não violenta. Olha aí que interessante. Então, peraí, que eu já estou querendo saber mais desse assunto. Se então alguém tem lá seus filhos e quer aprender mais sobre isso, quando é que começa esses 21 dias, que horário, aonde que pode acessar esse conteúdo, como é que faz para assistir vocês? A gente inicia na segunda-feira, né, através do Instagram. Nesta segunda agora. 27. Dia 27, iniciamos. Então são 21 dias ininterruptos, 21 dias corrido, não tem sábado e domingo, a gente vai estar sábado e domingo fazendo transmissão, conversando com as pessoas, respondendo perguntas, questionamentos, através do nosso Instagram, Família de Super-Heróis. E todo o material que vai estar disponibilizado no Instagram, ele fica por 24 horas disponível. Mas a gente vai estar disponibilizando esse material também no site do Família de Super-Heróis, para que quem não teve tempo de observar, exatamente porque está cuidando do filho, está no dia a dia, no trabalho, não teve tempo, mas vai ter tempo depois de observar isso, de buscar isso dentro do site. E no site também a gente tem disponibilizado alguns artigos que ajudam nesse processo. E a gente tem uma comunicação direta com as pessoas. Quem quiser pode enviar perguntas, né, que a gente vai estar à disposição ali. Professor. Muito bem. Agora é com você. Não, eu só gostaria de saber um pouquinho, assim, vocês chegaram a comentar um pouco antes da questão da volta às aulas, né? Estamos num momento aí de transição, né? De fato, na dinâmica familiar, esse é um momento importante. Durante as férias, houve a necessidade de reorganização, porque as crianças ficam mais tempo em casa, tem demandas específicas de atenção, de lazer, de cuidados, né? E agora, de novo, uma nova organização da dinâmica familiar para novamente entrar nesse processo da escolarização. Como é que vocês veem esse momento e se vão
tocar também sobre esses assuntos aí nesse projeto da família de super-heróis. Olha, eu gostaria de dividir em 2 momentos. Existe aquela criança que é 1 ano de idade ou menos de 1 ano, que está indo para a primeira vez para a creche ou para a escolinha. Então, aquele momento difícil para os pais de deixar o filho tão pequeno na escola ou na creche. E a diferença com a criança um pouco maior, que já está no pré, que já está a partir dos 7 anos. Então, assim, as mães que enfrentam isso com os bebês têm uma certa... sente mais. As mães já estão com criança a partir de 7 anos, já nem tanto. Tem até memes na internet, né, que fala assim, dando graças a Deus que voltaram às aulas, né? Então tem esses 2 momentos. Mas o que eu gostaria de falar em relação a essas mães que passam por esse momento de colocar pela primeira vez na escola, por exemplo. A primeira vez que se coloca a criança na escola, acredito que principalmente a mãe sente mais ainda do que a criança, porque a criança ainda é nova, vai chegar lá e ainda não sabe o que é. Agora a mãe já está naquela angústia de se separar do filho. E por que isso acontece? A mãe, ela amamenta, ela estava dentro do ventre. A fase do bebê, a mãe é uma extensão dela para a criança. Então, ele tem esse vínculo que é mais forte com a mãe, né, nos anos iniciais, e por conta disso, no momento que há separação na escola, né, está no ambiente externo, um ambiente diferente, não estou perto dos meus pais, não é um ambiente que ele está acostumado, então isso tudo causa, a criança chora muito, a maioria, tem crianças que não, tira de letra, mas tem crianças que sofrem muito com isso e acaba que os pais também. Só que esse momento é muito importante que o adulto tenha esse equilíbrio emocional de passar segurança, porque se chegou ali na escola para deixar a criança, a mãe desaba em choro, ou o pai desaba em choro, principalmente a mãe, desaba em choro, preocupada com a criança, vai dar mais insegurança, né? O que a criança vai pensar? Nossa, esse ambiente não é bom mesmo, até minha mãe tá, né? Então é importante que o adulto converse com a criança e consiga ter esse controle de passar a segurança, que é um lugar bom, que é interessante. Se fosse ruim para você, eu não te deixaria aqui, filho. Aqui é bom para você. A mamãe vai vir te buscar tal hora. Existem formas também de estimular a criança, preparar a criança para esse momento. De que forma que pode ser estimulado? Jean Piaget, ele tem uma teoria chamada permanência de objeto. Permanência de objeto, ele observou o seguinte: a criança de 0 a mais ou menos 4 meses, eu digo mais ou menos porque há crianças que é antes, outras um pouco depois, depende da estimulação. Então, ela não, quando a mãe sai de perto dela, ela acha que a mãe deixou de existir. Então, ela chora muito, se angustia. Então, nesses meses iniciais, quando alguém sai de perto, ela deixa de sair do campo de visão, ela já acha que não existe mais. A partir dos 4 meses, mais ou menos, ela já começa a identificar o rosto da mãe, ela já consegue perceber. Pode perceber que tem crianças já um pouquinho maiores, né, os bebês, que quando chega outra pessoa para pegar no colo, ele estranha. Quer dizer que ele já sabe diferenciar o rosto da mãe. Então ele já começa a desenvolver um pouco mais. De que forma que eu estimulo o meu bebê para esses momentos que eu tenho que me afastar? Seja da licença maternidade, seja ir para a escola. Essas brincadeirinhas de achou, escondeu da criança, abaixou, levantou na frente dela, para que ela comece a já ser estimulada de que há um percurso, um objeto sai da frente dela, mas continua existindo. Nesses primeiros meses, você colocar uma bolinha na frente da criança e tampar com um pano, ela olhando para o pano, ela vai achar que deixou de existir, mesmo ela tendo visto o movimento do pano sobre a bolinha. Já quando vai alcançando uma idade um pouco maior, quando faz isso, ela reconhece, ela tira o pano na hora. Agora, se você pegar a bolinha debaixo do pano e colocar do lado, mesmo ela tendo visto que escondeu primeiro num lugar e depois no segundo lugar, ainda assim ela vai procurar debaixo do primeiro lugar, essas crianças por volta de 6, 7 meses. Chega um momento que a criança começa a perceber que há um percurso, o objeto que estava debaixo do pano foi tirado e foi colocado aqui. É quando ela já está desenvolvendo o que se chama a permanência de objetos. Foi uma pesquisa que Jean Piaget fez. E a partir daí que isso é importante para a vida, né? No sentido nessa processo de angústia de separação com a mãe. Muito bem.
Thaís. Muito bom. Eu também tenho 4 filhos, né? Acho que só o mais velho aí, que é um pouquinho mais velho, está com 22 anos, meu menino. Mas eu me lembro que quando o meu segundo filho, o André, nasceu e após os 4 meses eu tive que voltar a trabalhar, né? Ele foi comigo visitar as escolas. E na época ele tinha 10 anos, então ele tinha uma percepção diferente, mas já tinha o conhecimento da escola, né? Foi muito engraçado que a escola que ele escolheu, ele falou assim, não, tem que ser essa, mãe, mas por que essa escola, né? Uma escola nova, tem 2 alunos só, né? Apesar delas terem experiência, por que você escolheu? Assim, porque essa escola é acolhedora, né? Ela falou assim, as tias recebem bem as crianças, porque ele foi recebido de uma maneira agradável, que ele se sentiu acolhido e bem, né? E o William sempre foi muito inteligente, então ele conseguia relacionar umas coisas assim que nem eu imaginava que ele conseguia. Até hoje é uma criança assim, né? E aí nós escolhemos a escola, e realmente foi a melhor escola que as crianças poderiam ter. Era uma escola pequena, com poucos alunos, ele foi o 3º aluno a ser matriculado na escola. Os 3 amigos, eles se veem ainda pelo Facebook, pelo Instagram, tem ainda essa amizade. Nós pais nos conversamos também, criamos esse vínculo. E essa questão da criança se sentir bem e os pais terem a confiança de que aquele lugar que ele escolheu é um lugar bom e acolhedor, traz a diferença. Eu vejo que hoje os meus filhos, eles têm segurança e uma maturidade diferenciada, muitas vezes, das crianças da idade deles, né? E eu acredito que esse primeiro momento, essa escola, os professores, a metodologia aplicada, o socioconstrutivista, de uma maneira lúdica, trazer o conhecimento para eles, eu acho que eles desenvolveram crianças melhores, assim. Eu vejo que meus filhos, eles têm uma capacidade diferenciada. E isso é muito importante, né? Porque a mãe, como eram 10 anos de diferença de um filho para o outro, o meu maior receio era assim, nossa, mas de novo, né? Eu coloquei um filho no mundo, com 4 meses eu sou obrigada a colocar ele na escola para voltar a trabalhar. E sabia que o meu tempo seria muito reduzido. Eles passavam 10 horas na escola, às vezes até 12 horas, porque o pacote que eu fechei na escola era de 12 horas, porque era o horário que eu trabalhava, né? Então, realmente, essa angústia, esse medo, essa ansiedade que a gente sente, ela é muito comum. Hoje não, hoje quando eles falam, porque hoje eles derrubam a casa, né? Então, hoje quando fala voltou às aulas, oba, a casa vai voltar a ficar arrumada. Porque hoje eles já estão numa fase diferente que se já mora em apartamento, não deixar a criança fazer bagunça dentro de casa, deixa que bagunça. Bagunça arruma depois. Esse tema é muito interessante, a gente fica escutando aqui os casos, né? Lá em casa é assim e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais de análise social, da psicologia social. Me chamou a atenção vocês estarem encabeçando um projeto sobre família, né? Família de super-heróis. E a noção contemporânea de família está em transição, né? Quando nós estudávamos Freud lá, o Freud fazia uma teoria baseada numa família patriarcal, pai, mãe, filho, né? Com a evolução da indústria, a necessidade das mulheres saírem de casa para ir para o mercado de trabalho, e toda essa situação altera a conjuntura, o funcionamento da família. Depois, leis de divórcio, uma série de outras coisas possibilitaram também novas formações de família, de modo que, há alguns anos atrás, o IBGE mostrou que aquela família, pai, mãe, filho, já não era a maioria das famílias brasileiras. Sim. Né? E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão vendo esse momento em que se usa, inclusive, a noção de família para questões políticas, religiosas, enfim. Há
há uma grande discussão sobre este tema. Eu queria, mais concretamente, perguntar, por exemplo, se é possível uma família de super-heróis com mãe solteira, se é possível uma família de super-heróis criados pela avó, se é possível uma família de super-heróis com pais homoafetivos. Nesse sentido, eu gostaria de escutá-los. Apesar, é muito curioso isso, porque apesar das questões políticas, a família passa. Lembro bem dos teóricos e dos estudiosos que diziam que a família era uma instituição falida. E a família sobreviveu à ideia de instituição falida, ela se refez. A família sempre vai se refazer. E ela vai se refazer por um princípio muito básico, porque quem faz a família é o humano. Os modelos de família são diversos. Modelos de famílias parentais, modelos de famílias mononucleares, modelos de famílias que são refeitas pós-casamento, né, ou recasamentos. O IBGE também apontou que nunca se separou tanto no Brasil, mas também nunca se recasou tanto no Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo em que se apostava, ou se aposta, de que o casamento é algo que não vai durar para sempre. Não dura para sempre, nunca se casou tanto. É muito curioso isso, porque se perde a esperança no casamento e se renova a mesma esperança no casamento. Do ponto de vista da construção do sujeito, eu sempre observo o sujeito, porque a família, a sociedade, ela é construída a partir de microsociedades. E essas microsociedades são compostas principalmente pelo núcleo familiar, seja ele como ele se compõe. Se são famílias homossexuais, homoafetivas, se são famílias em que a avó... E aí é muito curioso, porque a avó, de um tempo atrás, era aquela que representava a deseducação para o filho. Hoje ela é mais esteio, um ente, né? Que se junta ao processo educativo dos filhos. As avós estão nos procurando para saber como educar os netos, porque os pais não estão sabendo fazer. Olha que curioso isso. Ou seja, os avós agora começam a também querer educar os netos, porque sabe que se o processo educativo... E aí quando a gente está falando do processo educativo, a gente está falando de uma emoção muito bem trabalhada, de um estado emocional muito bem trabalhado. As empresas nunca se gastou tanto em termos de recurso financeiro em empresas e corporações, como tem se gasto do ponto de vista do processo educativo emocional. Por quê? Porque nunca tantas pessoas se mataram. E por que estão se matando? Porque não tem um processo educativo emocional. E de onde vêm essas pessoas? Vêm de uma família nuclear de pai, mãe e filho. Mas estão se matando. Então, o que vai compor a família não é muito o que importa. A verdade é essa. O que vai compor o sujeito dessa família é o que importa. O que essa família vai fazer para dar capacidade para que esse sujeito suporte as frustrações, as dificuldades, os enfrentamentos da vida. E essas ferramentas é o que a gente apresenta no Família de Super-Heróis. E aí é importante lembrar que a ideia, inclusive, da construção, muita gente pergunta por que Família de Super-Heróis, né? Que modelo é esse que vocês querem construir? A gente, primeiro, que não quer construir modelo. Porque se a gente for olhar como os heróis se constroem, o Homem-Aranha, ele foi criado pela avó. O Superman foi adotado. Você começa a observar que, na verdade, o super-herói que a gente apresenta é alguém que sai... O Batman viveu lá, teve um problema com os pais. Quer dizer, é um sujeito que sai de um lugar muito difícil e se constrói para algo muito bom. Esse é o Família de Super-Heróis. Qualquer família que se proponha a construir um processo educativo emocional com seus filhos, vai poder blindar esse filho de frustrações, de dificuldades, para que ele possa suportar as dificuldades da vida, porque elas virão, inevitavelmente e invariavelmente, elas virão, mas vai ter recursos psicológicos, recursos emocionais para suportar todas essas dores. E é exatamente isso que o Família Super-Herói propõe: discutir, conversar, dialogar e utilizar as ferramentas que colocamos à disposição. Tá, eu vou chamar um breve intervalo comercial, um jogo rápido. Na volta, a gente só vai falar desse cronograma de 21 dias. Reforçar, né, aí. Vocês vão fazer a partir de segunda-feira. Então é jogo rápido, é no lá, outro cá.
precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, estou aqui com os psicólogos, a Thaís e o Cristiano. Da sistemática, Thaís, que vai ter a partir de segunda-feira nas lives que vocês vão fazer. Então, nós vamos iniciar na segunda-feira, às 15 horas. Será sempre nesse mesmo horário. No 21 dias. 21 dias no nosso perfil do Instagram, Família de Super-Heróis. E nós vamos falar de temas diversos da área de educação infantil, para dar técnicas e exemplos de possibilidades na educação infantil. Nós vamos tratar desde temas relacionados à maternidade, paternidade, à educação dos avós, a famílias monoparentais. Nós vamos tratar de todas essas especificidades, né, que permeiam o tema família, e principalmente sobre temas, por exemplo, como birra, como meu filho está mentindo, diversos temas, meu filho me enfrenta, o reizinho da casa, vários temas relacionados a esse tema de educação infantil, para que possamos refletir sobre esse tema, né, com as famílias, e também dar possibilidades, né, porque às vezes as pessoas não fazem por desconhecimento, né. Eu acho que a grande parte dos pais, se não a maioria, deseja o melhor para o filho, né. Então, que a gente quer que os pais, mesmo que tenham pouco tempo por conta da carga horária de trabalho, das dificuldades que nós passamos nesse mundo capitalista, que possa propor o melhor de si para o filho do pouco tempo que tenha, né, e se livre da culpa, né, que assola muitos pais. Cristiano, concluindo. É isso. Se tiverem perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, né, sugestão de temas, a gente está à disposição, podem falar com a gente pelo direct, tem o nosso site também, que vocês viram aí, vocês podem acessar, você pode deixar o e-mail, a gente entra em contato com você. A ideia é que a gente implemente, porque a gente sabe a dificuldade que é o processo educativo dos filhos. E nenhum pai, como o Thaís falou, nenhum pai em nenhum momento quer errar. E a gente está aqui para ser parceiro nesse processo, e o que a gente puder auxiliar, contribuir para a educação dos filhos, a gente vai fazer junto, né? E a gente sabe o quanto a gente tem parceiros para fazer, é muito mais fácil, não é isso? Bem. Perfeito. Professor, concluindo. Olha, quero parabenizar o casal de psicólogos, Cristiano de Paula e Thaís Francini, pela iniciativa, parabéns, isso é muito legal, vou acompanhar, quero ver lá como é que vocês estão lidando com isso. É um desafio muito grande, né? Trazer aquela teoria da universidade para coisas concretas, nos novos meios de comunicação. Eu vi a página de vocês ali, tenho já uma construção, um designer, deu um trabalho ali já, né? Então, parabéns,
E parabéns, Benito, Thaís, por trazerem aqui ao programa esses temas de relevância e de grande importância para a saúde mental, para a saúde da sociedade. Tá aí dando tchau. Cris, Thaís, obrigada aqui pela presença de vocês. E, pessoal, não perca a oportunidade, acompanhem Família de Super-Heróis no Instagram, no Facebook. Mande lá a sua consulta, né? Com certeza eles vão te atender e você vai ser bem atendido. Muito obrigado a vocês dois, tá bom? Sigam firmes. Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.